Tatuagem, um registro definitivo na pele que para cada pessoa tem um significado diferente. Uma pesquisa realizada pela revista Super indica que na maioria dos casos, os tatuados são jovens com ensino superior e são bem remunerados. O repórter PUC vai discutir a prática da tatuagem que tem raízes históricas. Egípcios e índios, por exemplo, colorem o corpo há milhares de anos. E ainda, a história de algumas pessoas que já enfrentaram dificuldades na família e no mercado de trabalho por causa da tatuagem. Hoje é quinta-feira, 23 de abril. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Uma frase, um animal, um personagem, um retrato ou time do coração. Qual o motivo que leva as pessoas a registrarem na pele aquilo que mais gostam? De acordo com a revista Super, 48,2% dos jovens com idade entre 19 e 25 anos têm algum tipo de tatuagem. A nossa equipe encontrou pessoas que de alguma forma já sofreram resistência depois que tomaram a decisão de fazer tatuagem. E eu fui até um estúdio para acompanhar algumas sessões de tatuagem. Confira! Tatuagem grande, pequena, preta e branca ou colorida. São muitas opções quando o assunto é pintar a pele. E tem gente que desde muito jovem se arrisca nos desenhos. Comecei com 13 anos, fiz minha primeira tatu meio que de gambiarra assim, maquininha de bonequinha, agulha colada com super bonder, não tinha dinheiro, aí foi no terreiro da casa do menino do bairro onde eu morava, que era no Horto, né? Aí fiz a primeira tatuagem. A família enlouqueceu, né? Pai, mãe, mas tudo bem. A partir de então, o corpo ficou muito colorido. Algumas tatuagens são totalmente estéticas, outras têm significado especial. Johnny consegue contar a sua história através das marcas em seu corpo. Tem um símbolo de banda que eu gosto, tem nome de filho tatuado, tem o bairro onde eu morava tatuado, tem escola onde eu estudei tatuado. Então, um diarião assim, né? Cada tatu, tipo, eu sou músico, lembro de uma época de show quando eu fiz ela que eu precisei tocar. Então tem umas lembranças assim, né, relacionadas à música, aos gostos pessoais. Você vê que não é essa dor toda que aparenta, aí você vai, ah não, esse desenho aqui fica bonito, nossa, que bonito aquilo ali, aqui fica legal, aí você vai fazendo e o vício é meio esse, né? Rick Fernandes é agente penitenciário. Todas as suas tatuagens dizem respeito à paixão pelo trabalho. Todas as minhas tatuagens têm uma ideia relacionada a guerra ou alguma coisa relacionada à segurança ou armas, coisas do tipo, que é o que eu trabalho e é o que eu sempre gostei. Sempre fui fã de filmes de ação e coisas do tipo. Mas, apesar da admiração pelas tatuagens, às vezes em casa e nas ruas, não há muita aprovação. Difícil porque meu pai era militar, né, da época da ditadura, aí era uma cabeça mais fechada, assim, mas veio de uma família de artistas, assim, tinha artistas na família, pintores, cantores de ópera e tal. Mas tive uma criação bem rígida, assim, bem longe da arte, né? A gente não tinha muito apoio, assim. Em certas partes, sim, de pessoas um pouco mais velhas, até na minha área de trabalho, as pessoas que não entendem um pouco o significado do que eu faço, do porquê que eu tenho essas tatuagens, alguns chegam e discriminam um pouco, mas depois de uns minutos de conversa já começam a entender e até apoia. Isso aí acontece todo dia, né? Com pessoa tatuada dentro do ônibus, acontece dentro do metrô, acontece. Etnia religiosa discrimina muito. Nesse estúdio de tatuagem passam em média 20 pessoas por dia. São necessários 6 tatuadores para atender a demanda e é necessário agendar uma sessão com 3 semanas de antecedência. A maioria das pessoas que passa por aqui procura um lugar discreto para deixar a marca. A maioria, né? Em questão até de trabalho, profissão, às vezes com medo de fazer a tatuagem, se arrepender, então, pelo menos assim, a maioria das pessoas que vêm de primeira viagem para fazer a tatu costumam escolher lugares mais
delicados, tatuagens mais delicadas, menores, que dê para ou cobrir ou para esconder. E quem já se acostumou com o colorido na pele, pretende continuar com os desenhos. Com certeza, tá pouco ainda, né? Tem mais lugar, tem um tanto de lugar vazio. E para falar sobre o assunto e esclarecer a relação da tatuagem com questões pessoais de cada um, recebemos no estúdio Fabrício Ribeiro, que é psicólogo. E para falar da rotina no estúdio de tatuagem e sobre as pessoas que costumam pintar a pele, recebemos o tatuador Lourinho Nucci, que atua nessa profissão há 15 anos. Sejam bem-vindos ao Repórter PUC. Boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos. Fabrício, primeiro eu gostaria que você explicasse se essa tatuagem é uma demonstração daquilo que também está por dentro, é um jeito de colocar para fora aquilo que a pessoa sente por dentro. Mas com certeza, né, assim, os modos de expressão são muito variados, né? As pessoas às vezes choram, fazem esporte, desenham e também marcam a própria pele, né? O corpo é um modo de expressão, né? Então a tatuagem, em alguma medida, ela pode servir como um recado, como algo interno assim que está perturbando, ou com uma alegria, ou com um sentimento que tem por uma pessoa, assim, as emoções podem, de alguma forma, habitar o corpo, né? E um jeito de habitar o corpo é a tatuagem, né? Desenhar, deixar uma marca, desde a infância, no nosso contato com as pessoas, esse corpo já é marcado com a linguagem. E a tatuagem, enquanto uma forma de linguagem, também é um modo de transmitir essas emoções, esses afetos que habita cada um de nós. Lourinho, há 15 anos você é tatuador. Existe moda de tatuagem? Sim. Época em que determinadas tatuagens são mais procuradas? Sim, já teve época de tatuar tribal, teve época que era muito procurado aqueles kanjis, né, símbolos japoneses. Hoje em dia o que está em alta é o maori, por aí vai. Tem época assim. O pessoal vê uma tatu num famoso na televisão e quer copiar, fazer alguma coisa pelo menos bem parecida, né? Hoje em dia a tatuagem está na moda. E atualmente qual que é a moda? O que o pessoal está gostando de ir para o estúdio fazer? Então, o pessoal hoje em dia tem procurado bastante esse estilo chamado black work, que é, né, uma mistura de tribais, assim. O maori é um dos segmentos, né, que está em alta. Tem muita coisa, frase significativa, frase religiosa, a procura está bem voltada para esse tipo de tatuagem. A próxima pergunta é para os dois. Tem um perfil das pessoas que buscam fazer tatuagem, que passam por determinada coisa na vida ou uma faixa etária específica? Ó, pelo tempo que eu atuo na área, eu vejo assim, tudo depende de onde é localizada a sua loja, de onde se a sua loja é uma loja de rua, se é no alto de um prédio. Hoje eu trabalho na minha loja no alto de um prédio, então eu tenho um público mais seletivo, né? Pessoal que procura mais pela qualidade do trabalho, já conhece, e aí normalmente são desenhos mais personalizados de acordo com aquela pessoa. Uma loja de rua, por exemplo, às vezes o pessoal se empolga, vê a placa e tal, e chega querendo um desenho de catálogo, né? Sem muita restrição. Enquanto o modo de expressão, né, eu acho que vai depender da vontade, do desejo de cada um, né? Então, assim, acho que tem um pouco a ver com o estilo, né, da pessoa que vai querer algo muito específico, muito particular, que tem a ver com algo muito singular de cada um, então vai já pesquisar quem que é o tatuador que faz melhor isso ou aquilo. E tem aqueles que vão na onda mesmo, né? Assim, como é um modo de expressão, assim como uma roupa ou um lugar que é frequentado, ou um tipo de esporte, enfim, esses vários modos que a gente tem para se expressar. Alguns seguem a moda e não vai muito se aprofundar no que é a tatuagem, no que é a história da tatuagem, porque isso de marcar o corpo, né? Isso, como foi dito na reportagem, é histórico, né? Está desde que o homem caminha na Terra. Então, desde que a gente caminha na Terra, a gente busca modos de expressar.
E o corpo é um dos melhores modos dessa expressão aparecer. E a tatuagem, como habita o corpo, né? Então faz parte desse modo de expressão. Muita gente vê, né, tipo, acha bonito e aí não tem um propósito muito segmentado, tipo, eu quero tal desenho porque marcou tal fase da minha vida, é só pela beleza mesmo, Pela estética. Isso aí. Nesses casos, o que acontece mais? Uma pessoa que chega assim, você podia fazer tal coisa que eu já estou pensando há muito tempo, que significa isso pra mim? Ou assim, chega lá na loja e decide na hora, assim, olhando as coisas que são disponíveis? É como eu falei, a pessoa que ela já tem a cultura, né, de gostar de tatuagem há muito tempo, ela procura desenhos mais personalizados. A pessoa que simplesmente acha bonito e quer ter uma para participar daquele meio de beleza, ela escolhe normalmente na hora. E a personalidade, Fabrício, da pessoa, ela pode mudar com o decorrer do tempo? Muda com certeza, a gente muda todo dia, né? Então a tatuagem, ela pode não fazer sentido mais? Pode, né? Assim, principalmente essas tatuagens que tem a ver com pessoas, com encontros amorosos, deve até produzir um certo embaraço, né? Para quem faz. Né? À medida que a vida caminha, aquilo que você se dedica ou tem um certo afeto pode mudar e com certeza a tatuagem que estava atrelada àquela pessoa, àquele lugar, e se aquela pessoa antes era um amor, agora é um desamor, muito provavelmente essa tatuagem vai mudar de sentido, né? Você já teve que corrigir algum tipo de tatuagem que já não fazia mais sentido para a pessoa? Várias, principalmente esse tipo de tatuagem, né? De relacionamentos, de vida amorosa, nada dura para sempre, né? Então o pessoal normalmente, num futuro, às vezes bem próximo, procura a gente para poder tentar dar um jeito. Além da própria mudança. Exatamente, além da mudança pessoal, né? À medida que você vai envelhecendo, à medida que você vai conhecendo outras pessoas, né? Participa de outros grupos, de repente aquilo ali deixa de significar tanto para você. A gente vai dar uma pausinha rápida no nosso papo e a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. O repórter PUC está de volta. E hoje a nossa conversa é sobre a tatuagem. E nos estúdios de tatuagem eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estavam pela primeira vez se tatuando. Veja só. É a primeira tatuagem. E aí, tá doendo? Você já esperava isso há muito tempo? Então, como é uma coisa que eu queria muito, aí a dor a gente supera, mas na hora de colorir, essa hora tá doendo muito. Mas é uma dor suportável, né? É uma dor que vai valer a pena, né? Aconselho quem não tem vontade de fazer, pode vir fazer que vale muito a pena. E essa tatuagem tem algum significado ou você está fazendo só por uma questão de estética? Não. Ela é uma tatuagem maori, né? E cada tatuagem maori tem um significado, né? Cada traço, né, tem um fundamento. Isso é família, saúde, né? Cada traço do maori tem um fundamento. Foi mais pelo gosto mesmo. No caso, a música que tem mais um significado. Aí eu pensei na caveira depois da música, eu tinha pensado na frase antes. Assim. E você acha que você pensou, se preocupou em algum momento em sofrer alguma coisa no trabalho, alguma rejeição por causa disso? Não, mesmo porque lá já tem pessoas tatuadas mesmo. Eu acho que não faz diferença. Em casa também o pessoal foi tranquilo? Demorou um pouco mais para aceitar, mas tranquilo. E como que eles falaram quando você jogou a ideia de que iria fazer a tatuagem? Meu pai que foi mais assim, nem é que foi contra, mas falou para mim pensar melhor, e eu pensei um pouco e decidi que ia fazer sim. Pretende fazer mais algumas? Sim, mais pra frente sim. Hoje em dia tá menos pior do que antigamente, né? Antigamente tinha um preconceito maior, tinham muitas empresas que não aceitavam, né? Alguns concursos públicos também não aceitavam a questão da tatuagem. Mas eu tô fazendo justamente no lugar que se eu usar uma blusa social dá pra tampar, ninguém vai saber que eu tenho. Então, como a gente viu aí o pessoal se tatuando pela primeira vez, ainda há uma preocupação em colocar num lugar que dá pra esconder, qualquer coisa assim, porque ainda há um preconceito, né? Dá pra fazer alguma reflexão desse preconceito sobre a tatuagem? Olha, a questão do preconceito tem a ver com a indisponibilidade ou com a incapacidade ou com a dificuldade da gente lidar com a diferença, né?
Isso em todos os âmbitos, né? Assim, como que a gente, em alguma medida, localiza um ponto de diferença no outro, ou que a gente não gosta, ou discorda, ou não tem a ver com o nosso credo, com a nossa forma de pensar no mundo, e rechaça, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com essa incapacidade que ainda hoje nós temos, né? De saber acolher aquilo que é diferente, né? Que fulano se expressa a partir da tatuagem, ciclano vai ser pela música, e cada um na sua área, né? Então, é preciso exercitar, né, essa questão do respeito, ainda mais no nosso tempo, que é um tempo marcado pela diversidade, né? Mas mesmo com essa diversidade, o preconceito essa capacidade de aceitar o que é diferente ainda é um problema, né? Lourinho, e por causa desse preconceito, as pessoas têm a preocupação de procurar locais mais discretos para fazer a tatuagem? Sim, principalmente com relação a trabalho. Ainda há um preconceito muito grande, né, em empresas, em certos locais, principalmente os iniciantes, no caso, eles procuram fazer em locais que são mais fáceis de tampar e por aí vai. E a tatuagem, ela tem capacidade de mexer com a autoestima da pessoa, para ela se sentir mais bonita ou querer conquistar mais gente? Pode, né? Assim, é um jeito de expressão, né? Então pode ser algo assim que ela vai transmitir para as pessoas, né? E essa transmissão pode ser algo da segurança, do belo, do estético, de pertencimento de um grupo, né? Quando você faz a tatuagem, você chancela a entrada num grupo, mesmo que seja mais timidamente ou mais declaradamente, né? Pelos vários tipos de tatuagem, ela de alguma forma te autoriza a entrar num grupo, né? E esse grupo acaba te reconhecendo. E esse reconhecimento, claro, toca um ponto da autoestima, do modo como você se vê no mundo ou se vê diante dos outros, né? É um adereço, como se fosse um acessório, né? Uma cor de cabelo que de repente você muda, um brinco que você coloca, uma camisa com uma estampa que você gosta. Eu acho que é bem relacionado a isso também, de te classificar, te deixar com a autoestima melhor, justamente porque você, portando aquilo ali, você acha que você está mais bonito. E existe? Como é um modo de expressão, né? Então, assim, é uma oportunidade que o sujeito tem de aparecer do modo como ele acha que ele é, né? É claro que a tatuagem tem a ver com a coisa da moda, tem a ver mais com o outro, sim, mas enquanto um modo de expressão é o sujeito, de alguma forma, se apresentando enquanto tal, enquanto o que ele gosta, o que ele deseja. E existe diferença de estúdios de porta aberta com os mais restritos? Olha, a diferença que eu vejo é justamente essa da diferença de público, né? Um estúdio de porta aberta, ele tem, normalmente, só dele estar perto da rua e várias pessoas passarem ali, né, durante o dia e ter aquela visão ali, isso desperta muito mais atenção, ao passo de que você vai trabalhar mais com uma rotatividade de tatuagens mais populares, que é escrever nome, que é fazer coraçãozinho no dedo, essas coisas que o pessoal costuma ver na própria televisão. O estúdio de porta fechada, normalmente ele não tem placa, ele é por indicação. Então, normalmente, esse tipo de público que frequenta é um público que já viu o seu trabalho e vai te procurar devido àquilo ali, pelo seu estilo de desenho, pelo seu estilo de... E o que as pessoas precisam observar para escolher um estúdio e fazer a tatuagem com segurança? Além da parte de biossegurança, né, a parte da limpeza do estúdio, essas coisas assim, que normalmente é o que é muito taxado quando vai se falar de tatuagem, todo mundo se preocupa muito com a parte de limpeza, de higiene, e esquece um pouco do trabalho do profissional. Pedir para ver fotografias de trabalhos prontos, pedir para ver desenho que o cara fez, isso é muito importante, entendeu? Porque nem sempre uma loja bonita tem um bom profissional. É aquele velho ditado que, né, as nossas avós falavam que beleza não põe mesa. De certa forma, ela coloca a mesa assim. Uma toalha bonita abre o apetite, só que você tem que ver a qualidade do serviço, não só
da beleza e também estética as da loja. indicações fazem Isso muita aí, diferença nessa hora. É a principal característica, né? Fabrício, e para os adolescentes que estão em casa, que têm vontade de fazer tatuagem, como que os pais devem lidar se ainda a pessoa é muito nova e não sabe decidir ainda? Os pais têm que aprovar, têm que negar? Pois é, assim, do ponto de vista da legislação tem que aprovar, né? São menores de 18 anos, então, assim, os pais são responsáveis, né? E aí eu acho que cabe muita conversa, né? E talvez esse tempo da adolescência é um tempo assim muito marcado pela necessidade de constituir o pertencimento a um grupo, né? E talvez a tatuagem possa ser uma estratégia para pertencer ao grupo. Para mostrar que é diferente. Para mostrar que é diferente, para mostrar que tem algo dele que é singular, mas que acaba, às vezes, dependendo do modo como a tatuagem é feita, acaba muito mais igualando do que, de fato, singularizando. Então, acho que cabe muito aos pais conversar, né? Tentar, de alguma forma, localizar que esse desenho é algo que marca a vida, né? Que é algo assim que vai dizer da história dele e que é preciso pensar bem, né? Porque a tatuagem é um modo de expressão, é um gosto pessoal e ele não pode ser levado por uma moda, porque as modas passam, mas as marcas que a gente produz no corpo talvez não. Né? Então tem que se atentar. O que eu já vi acontecer muito é o pai querer discriminar, né, o tamanho que a tatuagem vai ser feita, porque isso vai ficar muito grande, porque isso vai ficar muito pequeno e por aí vai. Eu acho que o tipo de opinião que deveria ser dada é na escolha do desenho, não no tamanho que ele vai ser feito, porque depois que foi feito, ele desse tamanho ou desse tamanho, sinceramente não faz diferença nenhuma, ele está ali. E em alguns casos, quando o desenho é muito pequeno, ele fica um pouco distorcido justamente pelo fato de ser pequeno, você não tem tanto espaço para trabalhar, mas a dica principal, na minha opinião, é tomar muito cuidado com a escolha do desenho, pensar muito bem antes de fazer, porque a adolescência é uma fase complicada e a cabeça muda muito depois que você atinge a maioridade. Então, de repente, aquilo ali não vai servir para você mais para frente. No meu caso, foi assim, a minha primeira tatuagem, eu não procurei saber muito o que eu estava fazendo e anos depois eu descobri que era um símbolo de uma banda que eu não gostava. Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o programa. Muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. A gente que agradece. Obrigado. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Quer rever os programas desta semana? Acesse a página da PUC TV no Facebook e assista. Nós nos vemos no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde. Até lá! Obrigada pela companhia e até a próxima!